Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vou trazer para vocês uma notícia, na verdade um fato relevante que saiu do BMG, e eu vou te explicar o porquê que no único dia ele perdeu 55 mil clientes. Para a gente começar, eu vou até trazer vocês aqui para a tela, já pedindo desculpas, que na hora que eu fui fazer a apresentação faltou um S aqui, tá bom? Então o BMG perdeu 55 mil clientes em apenas um dia. Mas para isso, você precisa entender um passo atrás para a gente compreender por que que isso tudo aconteceu. Primeira coisa que você precisa saber é um pouco da estrutura do banco, né? Como que o banco ele é dividido? Você tem o BMG, que seria, entre aspas, ali uma holding, ele tem diversas participações ali em investidas, ou subsidiárias indiretas, como eles colocam aqui. Se você for ver, a Granito, assim como a Help e assim como a Araújo Fontes, são algumas das principais investidas dela. É interessante você saber que da Araújo Fontes e da Granito, eles têm aqui 50%, ou seja, metade da operação é compartilhada com outras pessoas, com outras empresas, enfim, com sócios, não importa, mas o fato é que em relação ao BMG, ele vai ganhar apenas metade do lucro que é correspondente a cada uma dessas empresas, por isso que é importante você se atentar a esses números. E aí que nós começamos a entrar um pouco mais nessa questão aqui. Por que que o banco ele perdeu clientes? E aqui esse fato relevante justifica para a gente. Que ele diz que no dia 28 de maio, quando eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eles venderam a totalidade da participação da Granito Instituições de Pagamento para o Banco Inter. Ou seja, aí ele passou o Banco Inter a deter 100% das ações da Granito. E aí algumas questões começam a surgir, algumas dúvidas começam a surgir. Primeiro, será que essa transação foi boa? Boa para quem? Será que a Granito trazia um resultado bom para dentro do banco que justificasse mantê-la lá dentro? Bem, vamos aos números que aqui nós vamos ter detalhes mais específicos. Primeira coisa, por que eu falo dos 55 mil clientes? No quarto trimestre de 2023, que eu peguei o dado anual para ficar um pouco mais fidedigno, os clientes Granito representavam 110 mil, ou seja, 55 mil clientes deixaram de fazer parte aqui do banco BMG em relação à Granito. Só para você também ficar contextualizado, a Granito ela é uma intermediadora de pagamentos. Ela é, entre aspas, ali a maquininha. Então você tem ali uma intermediadora de pagamentos que ela ganha o FII, né? Ela ganha a taxinha dela por fazer essa transação entre pessoas físicas, pessoas jurídicas ou de pessoas jurídicas com pessoas jurídicas, tá bom? Então ela ganha isso daqui. É entre aspas, para ficar mais fácil de visualizar, é como se fosse uma Mastercard, é como se fosse uma Cielo, que é a mais próxima aqui que nós temos no Brasil. Então você já se situou no que se trata e entendeu a importância dessa empresa. Mas ainda vamos entender se essa empresa realmente ela é boa ou não. Outros dados aqui, a gente começa a ter um pouco mais de noção a respeito disso. Nós vamos ver os resultados por equivalência patrimonial. O que significa isso? Significa que os resultados não vieram diretamente para o banco, ou seja, vamos supor que a Granito ela fez ali as intermediações de pagamento, ela ganhou um determinado dinheiro e no final das contas eles vão falar o seguinte, olha, quanto que você ganhou com essa operação? Vamos supor que a Granito ganhou ali R$ 1 milhão. Não significa que 500 mil, que seria a parte que o BMG teria, entrou no bolso do banco. Na verdade, isso não entrou, ficou lá na Granito. Só se a Granito fizer uma distribuição de dividendos é que o Banco BMG, assim como o Banco Inter, receberão alguma coisa. Então, eles colocam na contabilidade equivalência patrimonial. Ou seja, se eu tenho a participação de 50%, eu tenho que colocar que esse lucro ou este prejuízo entraram no meu resultado, tá? E para isso, preciso trazer vocês aqui para a tela para mostrar um pouco desse resultado por equivalência patrimonial. E quando nós vemos aqui embaixo a Granito, soluções de pagamentos, nós podemos ver de forma extremamente clara que é uma empresa que é deficitária, que traz prejuízo. Se você for ver no ano de 2022, trouxeram aqui 17 milhões de prejuízo. No ano de 2023, 32,4 milhões. E o que acontece? Eu dei uma olhada aqui no release de resultados do primeiro trimestre e eles falam por que que houve esse prejuízo. E se eu não me engano está aqui embaixo. Eles falam, ó, adquirente com diferencial tecnológico e tudo mais, a empresa está em fase de investimentos. Para permitir sua expansão em operações, com isto apresentou um prejuízo de 2,1 milhão de reais, tá? Agora que você compreendeu do que se trata, por que que o BMG perdeu clientes e agora finalmente você pode tirar as suas conclusões se essa transação foi boa ou não.
A princípio, o que que você precisa saber, né? E aí valem aqui algumas considerações e aí nós já vamos para a conclusão desse vídeo, mas não sai ainda, porque eu ainda vou falar se vale a pena investir no banco nesse atual cenário, tá bom? Então eu vou fazer algumas considerações a respeito dessa transação e depois eu vou analisar um pouco mais de forma macro o banco, tá? Primeira coisa, quando você tem um determinado investimento que você fez aqui, que ele está te dando um prejuízo, o que acontece? Se você conseguir se desfazer desse investimento e aí você vai colocar para dentro do seu caixa dinheiro para você poder escolher fazer outros novos investimentos que podem dar algum outro dinheiro, isso é interessante. Por quê? Porque você pode ter resultados positivos aqui, você pode ter um resultado positivo aqui e você pode, finalmente, então, ter um prejuízo aqui nessa última investida. Só que se você conseguiu fazer dinheiro com essa desinvestida e no conjugado você conseguiu trazer dinheiro, isso é bom. E outra, se o banco ele tiver feito uma boa operação, que aqui eles não divulgam para a gente qual que é o resultado financeiro dessa transação, nós podemos pensar que ele pode aumentar a carteira de crédito, porque se você não sabe, e é importante saber, esse banco está muito no consignado, ou seja, nós temos muitos créditos relacionados a beneficiários ali de INSS, aposentadoria e outras tantas coisas, então você tem margens mais apertadas dentro desse banco. Só que esse banco, ainda que tenha margens mais apertadas, não trouxe um resultado negativo nesses últimos tempos, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, porque faltam apenas 12 inscritos para eu chegar aos 8.000 inscritos, aos 8.000 amigos e amigas que eu tenho aqui no YouTube que estão me ajudando dia após dia a continuar crescendo e trazendo conteúdo. Para isso, para eu ter um incentivo correto, continuar aqui trazendo vídeos esclarecedores para vocês, eu peço a sua inscrição, mas vamos então para algo que eu tenho certeza que interessa para vocês, que é a valorização bastante expressiva e esse dividendo. André, você acha que esse dividend yield ele deve se manter? Olha, eu acredito que sim, porque a Granito ela não é tão expressiva dentro dos resultados do banco, a equivalência patrimonial em relação a prejuízos e resultados no ano é até que grande, né? Ali nos seus 30 e poucos milhões, mas não é aquilo que fez ou fará a diferença no banco. O que me preocupa é com o pessoal lá do Banco Inter, que vai agora pegar toda essa bucha para dentro dos seus resultados, mas se trouxer algum ganho ali dentro pode ser expressivo e bom também. Eu quero sempre trazer a história para vocês e eu não me canso de dizer que eu já tive a possibilidade de comprar BMG abaixo desse preço. Eu lembro uma vez que eu comprei a 1,99. Gente, nem loja de 1,99 tem mais coisas ali a 1,99. Tá tudo mais caro do que esse valor. Então, se eu comprei BMG, comprei uma baita de uma instituição financeira a esse preço, mas acabei me desfazendo a R$ 2,50. Não foi a melhor estratégia naquele momento, mas era aderente ao que eu tinha de filosofia de investimento. Fato é, e aí eu vou deixar um vídeo aqui no final para você entender mais por que eu fiz essa transação. O ponto é que este banco tem trazido resultados bons. O que eu gostaria de ficar de olho para os próximos trimestres? A questão da rentabilidade do banco. O ROI do banco, historicamente, ele não é muito alto. Ele tem melhorado ao longo do tempo, só que se eu começar a enxergar uma rentabilidade nesse banco na ordem ali dos seus 9 até ali uns 10%, já vai me interessar um pouco mais, já vai começar a soar mais como uma oportunidade de compra. Neste momento, eu acho que é uma empresa que tem que ficar em stand-by, tem que ficar ali olhando. Mesmo que eu entre a um preço um pouco mais caro, eu prefiro ver uma estabilidade nas suas operações, um ROI numa casa ali de seus 2 dígitos, para eu falar, olha, realmente vale a pena. Mas claro, é importante você saber que não é porque eu tenho essa visão que você também deva ter, porque é fato que se você comprar algo que não está na melhor da rentabilidade e é começar a entregar mais resultados no futuro, você vai ter comprado num preço mais barato. Então, você tem que conjugar aqui o risco que você quer correr e o retorno que você quer ter para sua carteira. Portanto, o BMG, hoje, a meu ver, não deveria ser o principal banco dentro da sua carteira, porque o ROI é muito apertado e não é um tipo de empresa que, considerando o último resultado que deu, que foi bom, mas em agosto ali, que saiu o resultado do segundo trimestre de 23, deu um prejuízo, não é um tipo de banco que me dá assim aquela segurança, porque uma instituição financeira que gera prejuízos, é de se preocupar muito se deve permanecer na sua carteira, tá? Então, espero que eu tenha trazido aqui conteúdos valiosos. Eu vou deixar um vídeo do BMG para você continuar seus estudos a respeito do banco e a nossa área de membros para você conhecer um pouco mais de valuation e outros tantos conteúdos para você ter análises mais precisas dos seus ativos. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!